Bom dia, meu nome é Manuela Meirelles, eu sou médica, pneumologista, mestranda em Ensino na Saúde e Tecnologias Educacionais da Unicristos e hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre tabagismo. O que iremos aprender hoje nessa aula? A epidemiologia do tabagismo, a composição do cigarro, complicações gerais e tratamentos para a cessação do tabagismo. O tabagismo é a principal causa evitável de doenças e mortes prematuras. Há aproximadamente 1,3 bilhões de fumantes no mundo. A gente tem notado uma redução dessa prevalência nos últimos anos devido às políticas públicas mais eficazes. Mais de 8 milhões de mortes anuais no mundo são associadas ao tabagismo. Destas, 7 milhões são de tabagistas ativos e 1 milhão de tabagistas passivos, ou seja, pessoas que convivem com tabagistas. No Brasil, cerca de 10% entre os nossos adultos são fumantes, né? A gente também tem notado uma queda nessa prevalência, né, de acordo com o que a gente vê nos dados mundiais, e isso se deve às políticas públicas realmente mais eficazes, às restrições à publicidade, aos aumentos dos impostos e aos programas de cessação do tabagismo, tanto nos serviços particulares como no SUS. O tabagismo ele tem maior impacto entre homens, né, é mais prevalente entre homens e pessoas de idade mais avançada. Eu trouxe essa imagem aqui para mostrar para vocês como é a composição física de um cigarro, né? Então, a gente tem a parte do filtro, essa parte marrom. O filtro, inicialmente, ele foi idealizado para tentar reduzir a inalação de substâncias tóxicas, como o alcatrão. Hoje a gente sabe que o filtro não reduz de forma significativa a inalação dessas substâncias, tá certo? E ele serve muito mais para a experiência sensorial do tabagista, tá? Porque ele ajusta um pouco melhor a temperatura, a fumaça quando passa pelo filtro, ela sai com a temperatura mais amena, ela impede que partículas maiores do tabaco vão à boca, né? Ela reduz um pouco o sabor ruim, né, do tabaco. Tá? Então serve muito mais como essa experiência sensorial, melhora a experiência sensorial. A gente tem a parte distinta da marca, que é algo mais do design do cigarro, e essa parte branca, né, que é o papel do cigarro com o tabaco não queimado. Tá? E aí, qual é a composição desse tabaco? Né? Eu trouxe essa figura aqui para ilustrar, para vocês terem uma ideia de quantas substâncias químicas a gente tem dentro desse tabaco. Né? E aqui na figura ela ilustra assim, o que a gente usa, né, na nossa vida, no dia a dia, cada uma dessas substâncias. E aqui nessa tabela eu mostro para vocês, né, os principais componentes. São muito mais do que esses, mas eu trouxe alguns mais importantes. A nicotina, né, que é o principal, digamos assim, o principal componente do cigarro. É uma substância que causa uma estimulação no sistema nervoso central para a liberação de neurotransmissores como a dopamina, né, que é responsável pela sensação de prazer, né, que é responsável por todo esse poder viciante que o cigarro tem. Tá? A gente tem o alcatrão, que é, né, digamos assim, uma das substâncias mais importantes do cigarro. É um composto químico complexo, né, mas que é sabidamente cancerígeno, tá certo? E causa principalmente o câncer de pulmão, boca e garganta. A gente tem o monóxido de carbono, que também é produzido pela combustão do tabaco, né? Ele compete com o oxigênio nos sítios de ligação da hemoglobina e reduz a oxigenação no nosso sangue, e isso leva a problemas cardiovasculares, além de pulmonares. A amônia, que é utilizada para aumentar a absorção da nicotina, né? Aumentar o poder da nicotina, da absorção e aumentar o poder da nicotina, e é um irritante pulmonar. A gente tem arsênico e o cádmio, que são tóxicos, né? O arsênico sabidamente cancerígeno. Benzeno, né, que a gente usa em inseticidas, que é conhecidamente associado a um risco aumentado de leucemia. Formaldeído, que é o nosso formol, né, que a gente utiliza para a conservação de cadáver, né, e é um carcinógeno conhecido. Acetona, que é um solvente, né, e contribui para a toxicidade da fumaça. E o cianeto de hidrogênio, que também é uma substância tóxica usada na fabricação de armas químicas e venenos.
Quais são as principais complicações relacionadas ao tabagismo, né? A gente sabe que o tabaco ele vai agir, né? O cigarro ele vai agir em diversos órgãos do nosso sistema, né? O principal deles é o pulmão. No pulmão ele pode causar, né, o que a gente conhece como doença pulmonar obstrutiva crônica, que se manifesta através basicamente de duas formas, né? O enfisema pulmonar, que é a destruição das alvéolas pelo cigarro, com a perda da elasticidade. Lembrando que isso é uma condição progressiva e irreversível, tá certo? E através de bronquite crônica, né? Que também é uma das formas de manifestação do DPOC. E a inflamação dos brônquios com produção excessiva de muco, aquele paciente que tem aquela tosse crônica, né? E essa condição aumenta o risco de infecções pulmonares, atuando assim numa maior morbimortalidade. Além do pulmão, o cigarro age no coração e sistema cardiovascular, aumenta a aterosclerose e, com isso, o risco de infarto, de acidentes vasculares cerebrais isquêmicos, né? Ele atua na pele, acelerando o processo de envelhecimento da pele, atua no sistema digestivo, né? Maior risco de câncer de boca, esôfago, pâncreas. Na saúde reprodutiva, reduz a fertilidade feminina e aumenta as complicações na gestação, além de reduzir a qualidade do esperma e disfunção erétil. Atua nos olhos como fator de risco para catarata, que é uma das principais causas de cegueira, né? E no sistema ósseo, causando osteoporose, fraturas. Então, essa tabela resume as complicações que a gente acabou de falar, tá bom? E agora vamos falar sobre o tratamento. Então, o tratamento do tabagismo, ele é multifatorial e a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, tá? E apresentar alguns pilares. O primeiro deles, a gente vai falar sobre o tratamento medicamentoso. Então, a gente tem o tratamento medicamentoso com terapia de reposição de nicotina, que é através de adesivo, pastilha, gomas, sprays nasais. Nem todas essas formas a gente tem disponível no Brasil. E as medicações por via oral, tá? Que, dentre elas, as mais importantes, a bupropiona, que é o inibidor da recaptação de norepinefrina e dopamina, que age reduzindo a abstinência, né? E a vareniclina, que é o famoso Champix, que é um agonista parcial dos receptores nicotínicos de acetilcolina. E aí a gente vem para um outro pilar do tratamento, que é o apoio psicológico e comportamental. Então, a gente tem várias formas de fazer isso, desde um aconselhamento individual ou em grupo, que pode ser feito por um profissional médico ou por um profissional da equipe de saúde que esteja capacitado para isso, tá certo? Através de terapia cognitivo-comportamental com um psicólogo, né? E dos nossos programas de cessação de tabagismo, né? Aqui no Ceará, a gente tem um programa que é o nosso modelo, que é o do Hospital de Messejana. Terceiro pilar importantíssimo são as mudanças no estilo de vida. Então, inclusão de atividades físicas regulares na vida desses pacientes, práticas de técnicas de relaxamento, como meditação e yoga, e o suporte emocional. Isso não o suporte emocional não apenas de profissionais da saúde, né, psicólogos e médicos, psiquiatras, mas através de famílias e amigos. E aí, o último pilar seria as estratégias usadas para a implementação, né, do nosso plano de abstinência. Então, definir metas claras e o dia D. Então, o paciente precisa escolher um dia em que ele vai realmente parar de fumar, tá? A identificação e gerenciamento de gatilhos. Então, aquele paciente que fuma quando bebe, evitar o álcool, né? E assim a gente vai tentando identificar os gatilhos e gerenciá-los da melhor forma. E o acompanhamento regular com a equipe multidisciplinar. Tá? E aqui eu trago algumas dicas para os pacientes conseguirem, né, permanecer nesse árduo caminho, que é a cessação do tabagismo. Então, informe familiares e amigos sobre a decisão para que eles possam te apoiar nos momentos mais difíceis. Mantenha em mente os benefícios da cessação do tabagismo. Você está ganhando vida, você está ganhando disposição. Procure um hobby novo, crochê, cuidar de plantas. Isso assim, ajuda bastante no processo. Evite álcool e celebre. Celebre cada dia sem fumar, celebre o mês, faça mêsversário e recompense-se.
E para finalizar, eu queria agradecer quem ficou comigo até o final dessa aula. E eu trouxe essa foto que mostra não só o cigarro, mas o nosso novo vilão, o cigarro eletrônico. Muito cuidado, gente.